Eu estava dando uma aula particular agora e eu ensinei o aluno a como fazer uma análise de mapa tradicional. Nós temos protocolos e uma forma específica de fazer a análise de um mapa, não é simplesmente você conhecer os símbolos gerais dos planetas, signos, casas, abrir o mapa e dali. Não, você tem um protocolo para fazer. É isso que eu estava ensinando para ele. Eu pensei, por que não trazer isso para vocês, né? Vocês gostaram do último vídeo mais técnico, né? De uma análise mais técnica que a gente fez sobre autismo. Por que não fazer também aqui como você analisar o seu mapa, né? Óbvio, não vou falar de forma tão completa como na minha aula particular, nem nos meus cursos, mas eu vou ensinar vocês aqui a como você pode ter uma ideia geral do seu mapa, né? Como você faz uma análise corretamente. Astrologia não é você ter aquela intuitividade de somente bater o olho no mapa e falar X, Y e Z. Não, não é isso. A astrologia ela tem protocolos a serem seguidos e camadas. É como se fosse um Lego, uma programação, né? Você tem que pegar a lógica mais essencial, mais primordial e ir acrescentando as peças, para assim você chegar desde o mais geral até o mais específico. Por isso que tem forma de fazer essas análises, né? Não é algo disforme, tem uma sucessão tradicional para uma análise de mapa. Eu vou dar um resumo aqui de como você faz isso, tá? É, essa análise em camadas, né, a gente vai resumir como em 5 pontos, tá? 5 camadas, com algumas subcamadas dentro de cada camada, ok? Eu vou explicar. A gente começa sempre analisando o retrato geral do mapa. O retrato geral do mapa é visto pelos elementos. Os elementos, eles vão ser aferidos a partir de ascendente, lua, sol, estação, fase da lua, aspectos com esses dois planetas e outros posicionamentos. Então veja, você tira de dentro do mapa, né, uma forma geral bem primordial de descrever ele. É o elemento. Então, os elementos de nascença, uma coisa é elementos de nascença, que é o que a gente vê no mapa, o retrato de quando a pessoa nasceu, outra coisa são os elementos de vivência. A pessoa pode ter um temperamento quando nasce e depois, ao longo da vida, ela desenvolve outro. Sempre é importante saber o que você está analisando, senão você vai falar bosta. Tá? Então, esse daqui é os elementos, né, são o retrato geral do mapa que vão nos dar as qualidades da pessoa, né, e o tema do mapa, né, vão nos dar como se fosse uma música, né? Se a gente fosse fazer essa hipérbole do mapa e música, é como se os elementos fossem o estilo da música, fossem o tom da música, né? Fossem, é um rock, é uma música clássica, né? É algo bem geral que pega os componentes dentro da música e nos descreve o que ela é dessa forma mais abrangente. Isso são os elementos, tá? Então a gente analisa os elementos, vemos as qualidades sensíveis, né? Frio, quente, seco e úmido. Depois nós vamos para a segunda camada, que é o ascendente, tá? Eu tô aqui com o mapa do Epstein aberto porque foi esse mapa que eu analisei, tá? A gente vai para o ascendente, então a gente vai analisar alguns pontos no ascendente. Quatro pontos no ascendente. Deixa eu botar minha mão aqui, ó. A gente vai analisar o signo do ascendente, a gente vai analisar o regente do ascendente e a gente vai analisar o dispositor do regente do ascendente, que aqui no caso é Vênus. Aí nós analisamos também o descendente, que dança, que contrabalanceia o que é falado no ascendente, certo? O ascendente é a essência do mapa. Dentro do mapa que já fala sobre você, mas em várias circunstâncias e áreas da vida, o ascendente é você por essência, a sua identidade é o ponto mais pessoal do seu mapa, né? A casa 1 já fala sobre isso. O ascendente, ele é a epítome da casa 1, vamos dizer assim, né? Então, ele é o ponto mais primordial de uma análise de mapa, quando a gente fala de um sujeito, ou mesmo de uma situação, né? De uma empresa, fala da identidade do sujeito da forma mais intrínseca possível. Depois nós vamos para os planetas. Então, analisando essas situações gerais, né? Analisando a essência do indivíduo e o panorama geral, né? Como a gente viu nos elementos, a gente vai para os planetas. Aí, planetas, a gente vai ter alguns protocolos aqui. A gente vai analisar na ordem caldaica. Deixa eu botar minha mão aqui, que tá difícil de achar. Ordem caldaica. A gente vai analisar, então, o signo em que os planetas estão, a partir da ordem caldaica, né? E as casas que eles estão. Então, signo, casa e, por fim, a gente vai analisar os aspectos dos planetas.
os aspectos principais na astrologia tradicional. Então, sextil, quadratura, trígono, conjunção, oposição, né? São os aspectos que a gente analisa. Septenário, não vamos levar em conta na astrologia tradicional os planetas exteriores, por mais que eles tenham um lugar na minha análise em camadas que eu já vou apresentar. Aí a gente vai ver toda a psicologia geral do sujeito e a estrutura geral da vida dele por aqui já. Caso você queira fazer, você esteja numa consulta, né? E o cliente te pergunte, quero saber mais sobre a realidade da minha casa 8. Então, sobre a questão de transformações, dor, sexo, dinheiro dos outros, tudo aquilo que fala casa 8, né? Daí você pega, vê se tem planeta, vê qual que é o regente da 8, aqui no caso é Leão, aí você vê o Sol, né? Aquelas questões bem básicas que eu acho que todo mundo sabe, né? Então, veja como a gente está indo por camadas, passo por passo, e uma coisa se relacionando com a anterior, né? Bom, analisados os planetas, a gente vai agora para algo mais específico ainda, que seriam ah, os planetas exteriores. Os planetas exteriores, eles não emitem luz, né? Por isso que a gente não consegue ver olho nu, por isso que eles foram descobertos com as revoluções tecnológicas da astronomia nos últimos séculos. Então, se eles não emitem luz, eles não podem significar a mesma coisa que o septenário. Não pode, é lógica física tradicional. Então, eles são mais parecidos com estrelas, tá? E eles não vão representar as estruturas do ego, da psicologia, mas estruturas coletivas, né? Estruturas gerais da coletividade, do inconsciente coletivo, né? É mais ou menos dessa forma que a gente vai aferir eles, estando nesse interstício de septenário e céu das estrelas. Eles estão como se fosse no meio, como se eles fossem a primeira coisa que vem depois do Saturno, do septenário. Ahn, Vem os planetas exteriores, por isso que são exteriores, né? Que eu gosto de chamar, planetas modernos também você pode dizer. E depois você tem as estrelas. Eu gosto de analisar nessa camada. Então, primeiro você analisa ele. Se você quiser também juntar com a parte da fortuna, juntar com os nodos, é legal analisar junto também. Eu acho que tem uma importância de significados parecido. E depois você vai para as estrelas, sempre analisando se elas estão em conjunção com pontos importantes. Conjunção com planetas, com ascendente, com descendente, né? Se não, cara, você vai ter assim milhares de estrelas, né? Você não vai botar todas e analisar cada uma dentro dos 360 graus do zodíaco. Não é assim. Então você pega as estrelas importantes. Tem softwares que fazem esse cálculo e te mostra só as estrelas que estão em conjunções. Isso é muito bom, porque é assim que a gente analisa, né? E daí a gente já vai para a última camada, que são as estrelas, tá? Essa é a última camada e, bom, é mais ou menos essa estrutura que eu uso, baseado na tradição e em algumas análises próprias também. Você pode analisar o seu mapa assim, é a melhor forma. Então você começa bem da base. Qual que é o retrato geral do mapa? Os elementos. De onde é que vem os elementos? Das qualidades sensíveis. A pessoa é fleumática? Opa, então, que é o caso do Epstein. Então ela tem bastante frieza e umidade. Mas ela tem um temperamento secundário aqui de um melancólico. Então tem algo de secura também. Daí você vai juntando o que que é umidade, o que que é secura, o que que é frieza, o que que é terra, o que que é água, né? E você vai fazendo essa análise. Aí você vai para o ascendente, Capricórnio. Capricórnio é regido por quem? Qual que é o elemento de Capricórnio? Que estação que ele está? É o início da estação de inverno, né? Você junta esses dados e vai montando um Lego com uma lógica, e assim a sua análise astrológica ela tem coerência, ela tem poder, né? Não é simplesmente você chegar aqui, bater o olho e falar, o mapa do Epstein, aqui no caso, né? Ele representa X, Y, Z, né? Não. Análise séria, análise de consulta, análise tradicional é extremamente protocolar. Tradicionalmente, até antes da consulta, você tem uma série de coisas para fazer para te colocar no estado de possibilitar você analisar, você ser digno da análise, né? Porque tradicionalmente o astrólogo é o intérprete dos deuses, da mensagem divina. Então, não é algo que você faz no bar com os amigos, óbvio. Você pode fazer de brincadeira, né? Mas não é algo sério. Essa é a análise em camadas que eu utilizo. Se vocês gostaram, querem mais, comente aí. Um abração a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.